Acerta aí você que vai bombar no vestibular esse ano. Vamos para mais uma Biodica. Olha, tem aparecido muito evolução nos vestibulares. Para falar de evolução, rapidinho aqui, ó. Nós vamos lembrar de dois caras, o seu Lamarck e o seu Darwin. Beleza? Primeiro chegou o Lamarck, mais ou menos em 1800 por aí, o cara chegou e disse assim, ó, gente, esse negócio de criacionismo não tá com nada não. O esquema aqui é evolução. Eu vou provar a evolução e vou dizer que a evolução acontece por causa de duas leis, que é a lei do uso e desuso e a lei da transmissão dos caracteres adquiridos. A teoria lamarquista se fundamentava no princípio que tudo que você utiliza no corpo, no organismo, se você utilizar, ele desenvolve. Se você parar de usar, ele então acaba atrofiando. Isso é a lei do uso e desuso. Por exemplo, o cara quer malhar, quer ficar com o bíceps avantajado, quer ficar forte. Bora malhar, o bíceps vai crescendo, desenvolve. Parou de malhar, atrofia. Beleza? Aí tu vai dizer, tá, pessoal, essa ideia de Lamarck aí até que é válida. Aí que tá o problema. Essa lei tem muito furo, tem muito erro. Porque nem todo tecido, nem todo órgão se comporta dessa maneira. Tem órgão que à medida que a gente vai usando, vai sofrendo desgaste. E ao invés de desenvolver, muito pelo contrário, ele vai então se degenerando. Mas o grande problema de Lamarck nem foi a primeira lei, e justamente a segunda lei, onde Lamarck diz que tudo que você adquire em vida, você transmite para os descendentes, que é a lei dos caracteres adquiridos. Ora, gente, ele quer dizer o seguinte, resumindo, se eu quero ter um filho bombado, que já levanta supino, mamadeira de ferro no supino, aqui ó, eu vou para academia e malho antes de fazer o meu filho. Isso não existe. Por que isso não existe? Porque quando eu altero a estrutura de um órgão, por exemplo, da musculatura, eu estou alterando uma célula somática. E quando eu vou para a reprodução, eu vou usar uma célula germinativa, uma célula gamética. Essa célula, essa informação que eu passo para o meu descendente. Então, a lei da transmissão dos caracteres adquiridos, ela é ineficaz, ela não existe, ela está errada. Ah, pessoal, então por que tá falando de Lamarck aí? O cara era uma anta. Não é bem assim. Primeiro, porque o cara bateu os criacionistas de frente. Só, o negócio é o seguinte, o negócio quer dizer que tem evolução. Ele percebeu que o meio ambiente tinha alguma coisa a ver com o processo evolutivo. Só que Lamarck achava que o meio ambiente forçava o indivíduo a se modificar. Ora, a girafa tinha pescoço curto, acabou a comida, ela esticou, ficou com o pescoço longo. Percebe? O meio ambiente fez ela forçar essa modificação e ela adquiriu o pescoço longo. Beleza? Então esse era o Lamarck, que foi muito desacreditado na época, ninguém deu bola pra ele, aí chegou o Darwin, o velhinho barbudinho lá, que percorreu o mundo num navio chamado de Beagle. Ora, Darwin ali por 1840, o Darwin falou o seguinte, ó, o meio ambiente tem a ver sim, só que o meio ambiente, ele não induz, o meio ambiente, ele seleciona a mudança, a modificação. Porque o Darwin percebeu, nessa viagem que ele fez, que tinha passarinho de bico longo, bico fino, bico curto, e era praticamente passarinhos idênticos. Ora, por que eles tinham essas modificações? Porque eles estavam se adaptando ao local onde ele morava. Ou seja, dependendo do local onde ele mora, ele vai ter um bico apropriado para aquele meio ambiente. Então Darwin percebeu que o meio ambiente, ele seleciona esse tipo de modificação. Ou seja, o passarinho já nasceu com o bico curto. Se esse bico for melhor adaptado para ele neste ambiente, ele sobrevive. Caso contrário, ele é extinto. Então aí Darwin falou de seleção natural, ancestralidade em comum, meio ambiente selecionando, e é uma teoria aceita. Porém, não é aceita hoje em dia. Professor, mas por quê? Porque Darwin não conseguiu explicar, por exemplo, por que tem tantos passarinhos com bicos diferentes. Ou seja, ele não tinha conhecimento da genética, porque a genética só apareceu depois por causa do louco lá das ervilhas, chamado de Mendel. Hoje, qual é a teoria? Lamarck ou Darwin? Nenhuma das duas. Na realidade, a teoria aceita hoje é a teoria sintética da evolução, que une as ideias de Darwin com as ideias da genética, se funde então e se forma uma teoria com base nessas duas ciências. Beleza? Essa é uma videodica de biologia. Até a próxima. Um beijo na alma.